Bom, qual é o problema? Os anarquistas não reconhecem isso. Os anarquistas não reconhecem que o Estado tenha um caráter de classe. Para os anarquistas, o Estado é a própria dominação. Portanto, se você abolir o Estado, eles inclusive não falam de Estado burguês, eles falam de Estado. Se você abolir o Estado, acabaram-se todas as possibilidades da velha classe dominante de estabelecer o seu domínio. Isso não é verdade. Esse é o que é monarquia. Isso não é verdade. E por que não é verdade? Porque a experiência histórica assim demonstrou. Quando o Estado burguês foi destruído na Rússia, por exemplo, em 1917, não demorou 6 meses, na verdade demorou 8 meses, para que a burguesia que tinha sido destituída organizasse uma intervenção estrangeira de 14 exércitos imperialistas, 14 exércitos estrangeiros invadiram a União Soviética, e dentro da Rússia se organizou inúmeros 6 ou 7 exércitos, esses internos, não estrangeiros, a partir dos resquícios do velho exército czarista, com dinheiro da burguesia que havia sido destituído. E esse jovem Estado proletário que se estabeleceu em 1917 ficou cercado e enfrentou uma luta tremenda para conseguir estender o seu domínio para todo o país. Então, em nenhum lugar da história, a simples destruição do Estado burguês significou o fim da resistência das antigas classes dominantes. Bom, o que nós dizemos? É preciso reconhecer essa realidade. Portanto, se o proletariado quiser vencer e não quiser jogar palavras ao vento, ele deve utilizar um instrumento. E esse instrumento é o seu próprio Estado. Infinitamente mais democrático, infinitamente mais participativo do que o Estado burguês, mas ainda assim um Estado, ainda assim um instrumento de dominação. Com uma única diferença. A dominação do proletariado na sociedade socialista não tem como objetivo a sua auto-perpetuação. O proletariado na sociedade socialista utiliza o Estado para dissolver todas as diferenças sociais, econômicas, culturais, ideológicas, de trabalho material, trabalho físico e trabalho intelectual, todas as diferenças da sociedade, para se poder, a partir daí, dissolver o Estado, dissolver a política, dissolver qualquer tipo de dominação. O proletariado não tem como objetivo perpetuar a sua dominação. O proletariado tem como objetivo dissolver-se na sociedade. Dissolver-se em uma sociedade onde todos os membros dessa sociedade sejam produtores ativos dessa sociedade. Quando todos os membros da sociedade forem produtores ativos da sociedade, quando ninguém viver do trabalho alheio, terão acabado todas as classes, inclusive a classe proletária. Porque classe é sempre uma classe oposta a outra classe. O proletariado só existe em oposição à burguesia. Se toda a sociedade for produtora, não há classes sociais, há uma sociedade de produtores. Bom, esse é o objetivo do proletariado. Nós achamos que quando se conquistar esse objetivo é possível se falar na dissolução do Estado. Antes disso, qualquer tentativa de abrir mão desse instrumento vai significar a derrota da Revolução. Bom, acelerando aqui. Bom, além disso, o anarquismo afirma outra coisa importante também. Isso não vou ter tempo de desenvolver muito, mas porque também é uma coisa que vocês veem na prática já. Não é só o anarquismo, não é só o plano do Estado. O anarquismo, a política em si é um problema. A disputa política, a luta política é um problema. Portanto, o anarquismo nega não só o Estado, o anarquismo nega qualquer tipo de luta política e, portanto, o anarquismo nega qualquer tipo de organização política. Ou seja, a disputa que o proletariado trava no seio da sociedade burguesa, através dos seus partidos, há distintos partidos do proletariado, há partidos revolucionários, há partidos reformistas, há partidos centristas, há vários partidos. A luta que o proletariado trava, o proletariado por si só é heterogêneo, é muito diferenciado entre si, por isso ele tem vários partidos. A luta que o proletariado trava dentro da sociedade, através dos partidos, para o anarquismo não serve. O anarquismo só reconhece a luta econômica. Somente a luta econômica, a luta por salários, a luta pelo controle da fábrica é válida. A luta pelo controle do poder não é válida. Por quê? Porque poder é autoridade, poder é falta de liberdade. E aí vem a famosa frase de Proudhon, que até agora nenhum anarquista contestou, que é a famosa frase que ele diz:
qualquer um que ponha a mão no meu ombro, é quase literal que eu estou dizendo, me lembro mais ou menos de cabeça. Qualquer um que ponha a mão no meu ombro para me governar é um tirano e eu declaro meu inimigo. Qualquer um. Significa qualquer organismo também, ele não está se referindo somente a pessoas, ele está se referindo ao organismo. Qualquer organismo, mesmo que seja um organismo da classe trabalhadora, mesmo que seja uma organização soviética, uma organização democrática, se tentar governar qualquer um que seja, ou qualquer coisa que seja, deve ser condenado. Por isso os anarquistas não admitem nenhum, não é que só não admitem o Estado, os partidos políticos, não admitem nenhum tipo de direção política nas lutas. O anarquismo preza e cultua o espontaneísmo, a intervenção isolada e individual de cada indivíduo nas manifestações, nas lutas, etc. Não admitem nenhum tipo de organização política ou de condução política nessas lutas. Só reconhece a luta econômica. Qual é o problema? Aí vem a terceira ideia. O problema é que mesmo quando chega na economia, as ideias do anarquismo não são melhores. O marxismo faz a seguinte análise. O marxismo parte, para o seu projeto de sociedade, para o socialismo, o marxismo parte das conquistas do capitalismo. A burguesia foi uma classe, em sua época, extremamente revolucionária e dirigiu a sociedade e obteve, na direção da sociedade, uma série de conquistas. A burguesia criou o comércio mundial, a produção mundial. A burguesia, na sua época revolucionária, unificou os estados, que viviam separados em pequenos feudos, etc. Unificou as nações que viviam separadas, criou sistemas únicos de medidas, de peso, de moeda, de conversão e etc. Mundializou a produção, mundializou o comércio, e é por isso exatamente que o capitalismo atingiu tamanha produtividade do trabalho. Qual a característica fundamental da economia capitalista hoje? É a produtividade do trabalho. É o fato de que se leva muito pouco tempo para produzir qualquer coisa. Isso é uma conquista do capitalismo. Bom, o marxismo quer tomar essa conquista, tomar essa produção mundial, essa interação das forças produtivas mundiais, o fato de que o capitalismo hoje produz utilizando o aço vindo de um país, o vidro vindo de outro país, a tecnologia vinda de outro país, e essa que é a força da economia capitalista. O marxismo quer utilizar isso e colocar isso a serviço de um plano econômico, só que não colocar isso a serviço do mercado, colocar isso a serviço de um plano econômico que sirva para atender as necessidades da classe trabalhadora, dos produtores, da sociedade, acabar com a fome, etc. Mas o marxismo parte das conquistas da sociedade capitalista, não anula as conquistas da sociedade capitalista. O marxismo quer superar a sociedade capitalista, não voltar atrás na sociedade capitalista. Bom, nós afirmamos que a visão da sociedade, a visão econômica, portanto, do anarquismo, quer voltar atrás, quer fazer voltar atrás a roda histórica. A visão do anarquismo, que rejeita qualquer tipo de autoridade, qualquer tipo de centralização, qualquer tipo de sistema de comando, não vale só para a política, vale também para a economia. Portanto, os anarquistas acham que, uma vez destruído o Estado burguês, uma vez essa sociedade que nós vivemos hoje, que é uma sociedade centralizada, com um Estado nacional, com uma economia nacional, etc. Bom, tudo isso deve ser substituído pelo autogoverno político e econômico das comunas isoladas. Para o anarquismo, cada fábrica deve ser independente e dirigida pelos próprios trabalhadores daquela fábrica. Isso parece uma coisa muito bonita, parece uma coisa muito legal, mas isso não é legal. Por que isso não é legal? Porque uma coisa é que os trabalhadores lutem pelo controle operário sobre o capitalismo. Isso é progressivo, isso é importante. Sobre o capitalismo é tremendamente progressivo que o patrão mande os trabalhadores produzir tal coisa e os trabalhadores briguem e queiram produzir outra coisa. Que o patrão mande trabalhar a uma certa velocidade, os trabalhadores se recusem e trabalhem em outra velocidade, em outro ritmo, que controlem a produção, que se oponham ao mando do capitalista. Isso é importante, porque isso abala o alicerce da sociedade capitalista, que é a propriedade privada. Numa sociedade socialista não é assim. Uma sociedade socialista é uma sociedade que nacionalmente, em primeiro lugar, e depois internacionalmente, coloca toda a sua
potencial produtivo a serviço de um único plano econômico, que beneficie todos os trabalhadores, de todas as empresas, de todas as cidades, de todos os países. Portanto, o que o marxismo defende para uma sociedade socialista é a planificação econômica, o planejamento geral. Isso não é possível de ser feito se cada empresa, cada fábrica for independente. Certo? Os anarquistas respondem a isso, eles falam, não, nós não queremos que cada fábrica seja independente, porque o marxismo diz que é assim, e mais, os marxistas concluem com isso dizendo que os anarquistas querem voltar para a sociedade medieval. Essa é a nossa opinião. Os anarquistas não aceitam essa acusação de não, nós queremos obviamente que as empresas estabeleçam relação entre si. E qual relação? Que elas troquem as suas mercadorias, troquem os seus produtos. Bom, muito bem, isso é capitalismo. O capitalismo é assim. No capitalismo funcionam as empresas trocando as suas mercadorias e trocam segundo o quê? Segundo os seus interesses. E os seus interesses se chamam o quê? Mercado. Portanto, nós achamos do ponto de vista da economia, a teoria anarquista é um retrocesso, ela volta a roda histórica para trás. Esse nível de centralização, esse sistema nacionalizado de transporte, de logística, de internet, de comunicação, etc. Tudo isso é fragmentado e transformado cada uma dessas empresas, cada uma dessas bases econômicas em uma unidade independente, que vai estabelecer qual relação com outras unidades, a relação que quiser. Isso é uma questão que é justa. Por quê? Porque o petróleo que os petroleiros extraem não é fruto só do trabalho dos petroleiros. Eles não têm ilimitados direitos sobre esse petróleo. Porque para extrair petróleo eles precisam do trabalho de trabalhadores de inúmeras outras categorias, infinitas outras categorias, que não são diretamente petroleiras. Então não achamos que numa sociedade socialista seja progressivo essa independentização de cada fábrica isolada, certo? Portanto, o anarquismo volta, mas não consegue fugir de um pensamento fundamentalmente liberal, porque isso é coerente com o que eu dizia no início, e com isso concluo já. O anarquismo leva tão linearmente a ideia da luta pela liberdade que acaba caindo em um discurso e uma prática liberal, tanto na política, quanto na economia, quanto na prática cotidiana, quanto no que vocês veem nos protestos, as atividades, as iniciativas isoladas. O indivíduo, todo aquele que põe a mão sobre o meu ombro para me governar é um tirano e eu declaro meu inimigo. O indivíduo é o centro de tudo gira no final. O anarquismo nega isso, mas a fundo a nossa opinião é que essa é a realidade que se expressa pela sua teoria e pela sua força, pela sua prática. E com isso, para concluir mesmo, bom, como nós classificamos o anarquismo, na nossa opinião? Na nossa opinião, o anarquismo é parte do pensamento, é um fenômeno, uma corrente do pensamento socialista? Sim. É um fenômeno do movimento operário? Sim. E que tipo de corrente socialista? É uma corrente socialista utópica. Qual é a característica do socialismo utópico? Que é o socialismo anterior ao socialismo científico, de Marx e Engels. O socialismo utópico tinha uma característica fundamental. Via as mazelas da sociedade capitalista, denunciava as mazelas da sociedade capitalista, e projetava uma sociedade perfeita. Como se faria a transição da sociedade capitalista cheia de mazelas para uma sociedade socialista? Não explicava. E por isso era utópico, porque não dizia como. O marxismo, ao mesmo tempo que viu as mazelas da sociedade capitalista, projetou um projeto, projetou um futuro, indicou um modelo de sociedade, mas destrinchou, conseguiu mostrar a forma como se chegaria a essa nova sociedade. Viu o sujeito dessa transformação, que é a classe trabalhadora organizada. Viu a forma de luta, que é a revolução proletária. Viu a forma do exercício do poder, que são as organizações de tipo soviético, as organizações democráticas da classe trabalhadora. Portanto, construiu o caminho, através da análise da sociedade capitalista, construiu o caminho da realidade presente para a realidade futura pensada. As correntes do socialismo utópico não construíram esse caminho. Elas denunciam o presente e pensam o futuro. Como se faz a transição? Ninguém sabe. Os
os anarquistas são parte desse pensamento utópico. São os últimos românticos. E é verdade, não digo isso como ironia, não, são extremamente influenciados pelo pensamento romântico do século XIX. E nós achamos que, para emergir da miséria capitalista, de toda a barbárie que vocês vivem, veem no cotidiano, é preciso muito mais do que romântico. É isso. Então, boa noite a todos. Na verdade, eu vou fazer um debate do ponto de vista da ação e da política anarquista, em especial no momento atual que nós estamos vivendo. Vou tentar trabalhar 3 pontos, que são as palavras de ordem do programa anarquista, segundo, os métodos e a concepção anarquista de movimento, e terceiro, o problema estratégico que se expressa na luta atual. Primeiro, do ponto de vista da conjuntura, desde junho de 2013 nós vivemos no país um dos maiores ascensos dos últimos 20 anos, e foi um ascenso marcado por um grau de companheirismo. Foi um ascenso que passou por fora das direções tradicionais do movimento, por fora do PT, da CUT, da UNE. Foi um movimento que questionou a fundo os governos, seja o governo municipal, federal, estadual, questionou a lógica política que domina no Brasil na última década, que é a lógica da polarização PSDB e PT, e questionou ambos. Questionou o projeto neoliberal clássico do PSDB e questiona também o governo de Frente Popular do PT. Foi uma luta onde estava expressa a contradição cotidiana da sociedade brasileira, nesse neodesenvolvimentismo do PT, em que pese todo o discurso do governo de melhorias sociais, de crescimento econômico, a verdade é que o conjunto da população brasileira vem sofrendo as penúrias do crescimento econômico. O salário mínimo cresceu 50%, mas teve um aumento de emprego nesses últimos 10 anos, mas ninguém fala que o salário mínimo voltou ao seu poder de compra de algumas décadas atrás. O poder de compra do salário mínimo segue baixo, ou que os empregos abertos foram muito precarizados. O som está ruim, é isso? Então, toda a propaganda do governo, a propaganda do crescimento das benesses, na verdade, Júlio mostrou que não é bem assim, que as conquistas econômicas não foram suficientes, ou mais que isso, foram conquistas muito baixas, entende? Cresceu o salário, vou repetir para quem escutou, cresceu o salário, mas o poder de compra segue baixo, a população endividada, aumentou o emprego, mas os empregos precarizados, o nível salarial dos brasileiros diminui, enquanto isso segue em vez da exportação de capitais para fora, as remessas de lucro exterior, e com a Copa do Mundo se contrastou a situação de riqueza, de ostentação do projeto da Copa e a péssima condição da saúde, da educação, dos serviços públicos, do transporte por aí vai. Estou falando isso para a gente ter um pano de fundo aqui comum para tratar o problema do movimento e das ações do movimento. Vejam vocês, saiu uma primeira pesquisa sobre as mobilizações em junho, onde dizia que cerca de 80% dos manifestantes, aquelas eram suas primeiras manifestações. Ou seja, não havia nenhum acúmulo político, nenhuma experiência política desses que foram às ruas, desses milhões. Nesse sentido, a principal luta política que nós travamos de junho para cá, além da necessidade de enfrentar os governos, de defender as bandeiras corretas, foi a da educação desses milhões que foram às ruas. Educação em que sentido? De fazer as massas tirarem conclusões políticas acertadas desse momento que nós estávamos vivendo. Então, aqui no Rio, nós temos toda a estratégia, por exemplo, de fortalecer o Fórum de Lutas e as entidades do movimento sindical, do movimento popular e do movimento estudantil. Uma política de fortalecer os organismos da classe trabalhadora. Uma política de educação das massas, de tirar conclusões políticas sobre o momento que nós estávamos vivendo.
Esse é o primeiro ponto da nossa concepção. Porque se nós dizemos que o processo de transformação da realidade e que o processo revolucionário vai ser fruto de uma revolução dos de baixo, de uma revolução proletária, é preciso mais que as coisas, é preciso que se organize e é preciso que tenha um organismo da própria classe trabalhadora para conduzir essa luta. E aí inicia a nossa polêmica com os anarquistas no Rio de Janeiro. Porque foi um duro e longo debate sobre como que os atos tinham que se comportar. A frase que disse o Henrique, nós sentimos na pele nas ruas. Não há o mínimo respeito por parte das organizações anarquistas e principalmente dos black blocs sobre as decisões e deliberações tomadas coletivamente por qualquer que seja o organismo. Inclusive os organismos que eles estavam presentes. Eles não respeitam. Por quê? Porque preza o método e uma concepção de movimento da liberdade individual plena. E diz que as pessoas têm que ir às ruas e cada um fazer o que se sentir melhor para fazer. E primou de junho até aqui uma concepção e um método de que a principal tarefa do movimento seria o embate direto com as forças de repressão do Estado burguês. Essa era a tarefa que eles davam no movimento. Eles acreditam que a destruição dos símbolos do capitalismo, mais que isso, não é a destruição do símbolo das vitrines. O enfrentamento com a polícia é a tática privilegiada para fazer a Revolução Brasileira e para trazer os milhões das ruas. Então essa é a nossa segunda diferença de método de concepção. Isso, inclusive, tem uma teorização que eu acho que nasce com os anarquistas mais práticos, não os teóricos, eu não me lembro, que é a política da propaganda pela ação. Então, eles negam toda a luta política do proletariado, toda a luta política das organizações do proletariado e acham que são as ações individuais, radicalizadas, isoladas, que vão propagandear as suas ideias e a sua proposta de mudança. Além disso, essa concepção de ação isolada, radicalizada e descolada do sentimento de milhões foi levada em última instância. O que é isso, ser levado em última instância? Chegou um momento no Rio de Janeiro onde esse debate foi crucial. Por quê? Porque de fato hoje as pesquisas apontam que o apoio às mobilizações vem diminuindo. Esse é o problema de método, do ponto de vista da ação e da propaganda por ação. Isso se desdobra em outros problemas. Do ponto de vista político, programático, é mais grave. Nós, numa das primeiras polêmicas com o Black Bloc, nós dissemos o principal problema dos Black Blocs é a falta de um programa político claro. E muitos vieram nas ruas debochar a gente dizendo que é programa toda fora de moda, programa político, sabe? Ele entende que o programa político é um programa de ação, é o que nós vamos fazer. Se nós não temos um programa político, para onde iremos? Aí, o movimento mudou. Depois que se iniciou junho, ali por outubro, novembro, mudou. E se fundou uma organização aqui no Rio chamada FIP, Frente Independente Popular, que reúne uma miscelânea. Reúne anarquistas de diversos matizes, maoístas e stalinistas das mais variantes correntes. E eles construíram um programa que é compartilhado pelo Black Bloc. O principal eixo do programa é o seguinte: fora Cabral e a farsa eleitoral. O segundo eixo mais importante é não vai ter Copa. E o terceiro eixo é eleição não muda nada. Não muda nada não, o que vai mudar é o povo na rua para fazer revolução. Então vou pegar esses 4 eixos. Assim como na parte dos métodos eles excluem o sentimento das massas, o fato de que milhões de trabalhadores do Brasil hoje não querem enfrentar a polícia e não acham que enfrentar a polícia hoje seja o caminho para que a passagem diminua e tudo mais, do ponto de vista da política eles excluem qualquer coisa que as massas acham. Eles ignoram
o fato, por exemplo, da maioria dos trabalhadores apoiarem o governo Dilma. Eles excluem que a democracia burguesa no Brasil, ainda que tenha muitas fissuras, é um regime consolidado. E as pessoas de fato acreditam que votar de 2 em 2 anos dá para mudar uma coisinha ali ou ali. As pessoas, quando chegam nas eleições, querem escolher seus candidatos. E mais que isso, debatem política. A modo delas, mas debatem política. Os companheiros pegam uma pauta do movimento, que é de massas, que é o Fora Cabral, que é um questionamento ao governo burguês, assassino, que não vou me delongar aqui de caracterizar o que é o governo do Sérgio Cabral, e juntam com uma outra insígnia, que é a farsa eleitoral, que é, nesse momento, muito perigosa no movimento. Por quê? Porque vamos supor que tenha um setor de direita, de extrema-direita, que seja contra o Cabral, e que se propõe também a acabar com as eleições burguesas. É possível que um setor de direita reacionário implemente o programa dos anarquistas, implemente o programa de derrubar o Cabral e acabar com as eleições. Se nós dissemos isso, na atual correlação de forças, onde o proletariado e as massas populares não têm condições de derrubar o capitalismo e construir o poder operário, é pavimentar o caminho da direita golpista, que é fraca, é frágil, não acho que vai ter um golpe, mas é um programa descolado do que as massas trabalhadoras estão pensando. Então nós podemos defender Fora Cabral por um governo dos trabalhadores, Fora Cabral por uma alternativa da classe trabalhadora, Fora Cabral, Pezão, Lindbergh, todas as alternativas burguesas. Agora, negar a eleição, no momento em que os trabalhadores querem escolher o candidato, é pavimentar não só o caminho da direita golpista, mas deixar com que as massas votem nos mesmos candidatos burgueses tradicionais. Os companheiros dizem, mas vocês só dizem isso porque vocês são partido eleitoreiro, querem eleger seus candidatos. Nós dizemos, nós participamos das eleições porque as massas trabalhadoras discutem eleições no momento das eleições. É um espaço para a gente apresentar o nosso programa de ação, para a gente questionar a própria eleição, o próprio regime democrático burguês e o próprio Estado. A gente isentar e não utilizar esse espaço político para apresentar nosso programa é se descolar de milhões. Infelizmente, nós achamos que nós precisamos falar para esses milhões. Porque não basta a gente reunir 100, 200, 300, 500 pessoas e sair por aí dizendo que a gente acha correto, entende? Agitando a ditadura proletariado, agitando a revolução socialista, radicalizando e enfrentando a polícia. É preciso que a gente ganhe a mente de milhões de trabalhadores. E nós vamos nas eleições para isso. E iremos de novo. É muito mais fácil, do ponto de vista da luta política, no momento das eleições a gente se esconder, do que a gente ir para as ruas defender as candidaturas operárias, socialistas e revolucionárias. É muito mais conveniente. É muito mais fácil. Você fazer uma eleição sem dinheiro dos empresários, autossustentável, o trabalho que dá é muito mais, vamos dizer assim, fácil. A última deles é o não vai ter Copa. Essa política, na verdade, essa polarização, vai ter Copa ou não vai ter Copa, favorece o governo. Por que favorece o governo? Porque é verdade que tudo mudou em junho, que nós estamos numa situação política diferente, é verdade. Mas é verdade também que nós não estamos à beira da tomada do poder. E é verdade que o Brasil ainda é um país de futebol, é verdade que os trabalhadores apoiam a Copa do Mundo e estão felizes. Estão felizes com a Copa e vão gostar de ver lá o Brasil versus a Argentina, vão torcer pelo Brasil. E nós temos que dialogar com esse sentimento. Agora os companheiros levantam uma palavra que não dialoga com esse sentimento, que não favorece a massificação das lutas e mais, que dá argumento para o governo fazer uma grande campanha em torno do vai ter Copa. E quem vai ganhar essa polarização no momento atual? Entre não vai ter Copa e vai ter Copa. O governo diz, vai ter Copa, nós estamos torcendo pelo Brasil, o governo está fazendo de tudo para ter uma grande Copa. E está um setor minoritário do movimento dizendo, não vai ter Copa, temos que acabar com a Copa do Mundo. Quem vai ganhar, gente, essa discussão?
no momento atual. Por isso que a nossa discussão é, primeiro, dizer aos trabalhadores que nós precisamos lutar, entende? Que na Copa vai ter luta, que nós queremos unificar aquele que quer a Copa, mas está embasbacado com quanto está sendo gasto nos estádios, aquele que quer a Copa, mas acha que a saúde e a educação do jeito que está é uma palhaçada, o cara que quer a Copa, mas acha que a repressão sobre movimentos sociais não se justifica, o cara que quer transparência na Copa, o cara que não quer a Copa, todos esses têm que ir às ruas, questionar o governo, porque senão a nossa luta não ganha eficiência, entende? E pior, vai se isolar, o movimento tende a se isolar, o movimento com ações isoladas, radicalizadas, descoladas das massas, e com essa política que não dialoga com o sentimento dos milhões, vai se isolar, e o governo vai ganhar. E por último, eles têm uma concepção estratégica de uma revolução do povo. Então, aqui, partido não pode, organização política proletária revolucionária não pode, toda estrutura organizativa é ruim, nós não respeitamos, não podemos criar organismos proletários de discussão, democráticos para deliberar sobre o movimento, mas eleição também não pode, mas o que vai mudar é o povo organizado para fazer a revolução. Eles cantam isso. E eles acreditam piamente na revolução popular. Na verdade, parte desse setor tem nas ruas, creio eu, eles acreditam que a luta que está se dando no Brasil é uma luta do povo versus os políticos e as instituições e tudo mais. Por isso eles consideram, inclusive, as organizações de esquerda seus inimigos. Aqui é preciso discutir com eles. Primeiro, aqui é uma polarização entre povo e político, entende? Aqui o problema é que os políticos não prestam, os políticos são corruptos. Então qual a saída? Aí alguns deles respondem, é colocar outros. E uma parte dos anarquistas contemporâneos na cidade do Rio de Janeiro descamam para o reformismo mais escancarado. Aqui nós já tivemos um ato dos Black Blocs, onde eles sentaram para ouvir o Ministério Público Federal. Ministério Público Federal. E eles pediam, por favor, que o Ministério Público Federal resolver o problema deles. Eles que são contra o Estado, contra os partidos, contra as organizações. Então nós precisamos fazer um debate político franco. Dizer que aqui não é uma luta povo versus político, aqui é uma luta da classe trabalhadora, com toda a sua heterogeneidade, que arrasta atrás de si um setor da pequena burguesia empobrecida, um setor da juventude empobrecido, e que está enfrentando um governo burguês atroz, feroz, que está fazendo o jogo das multinacionais na Copa do Mundo. E que a resolução aqui não passa por uma destituição dos políticos corruptos, ou de acreditar no judiciário, mas sim de construir um poder da classe trabalhadora. Então, a Revolução Popular dele é uma coisa bem disforme, entende? Bem disforme, é uma coisa que não tem um caráter de classe definido. Não há um sujeito social que vai fazer essa Revolução Popular para eles. É todo o povo unido. E pior, não tem como, não tem estratégia, não tem programa de ação. Eles querem destruir o Estado burguês, mas não dizem que entra no lugar. Então, do ponto de vista estratégico, o problema das palavras de ordem e dos métodos esbarra nesse problema. Para terminar, eu acho que o problema do método e o problema das palavras de ordem, e é bom que isso seja dito aqui, só podem ser resolvidos com um debate político. Porque o Henrique falou, mas eles se pregam numa herança stalinista de que o debate entre a esquerda e o debate entre os que lutam é prejudicial ao movimento, ou criminaliza. Repito o que o Henrique disse. Nós temos duras polêmicas com os Black Blocs, com os setores anarquistas, com as ações isoladas e descoladas do movimento de massas.
Temos polêmica com as palavras de ordem, não vai ter fora acabar a farsa eleitoral. Temos polêmica com isso tudo. Entretanto, nós não somos favoráveis à criminalização desse companheiro. Agora, é muito importante que nós não nos furtemos ao debate. Sabe por quê? Não é porque o PSDB quer dizer que está certo. Não se trata disso. Muitos acham isso. Vocês são arrogantes. Vocês acham que são os detentores da verdade. Não. Nós temos uma posição. Nós somos uma organização de trabalhadores e jovens que temos uma posição política. E nós queremos ter o direito de defendê-las. Sabe por quê? Porque o movimento precisa saber as posições claras e tomar o rumo correto. É o rumo do movimento. Que tática o movimento vai adotar? Essa Revolução Brasileira vai se desenvolver ou vai retroceder? Não se trata de arrogância do PSTU, mas se trata dos trabalhadores brasileiros terem claro as táticas e estratégias de todos os setores e escolherem o melhor. E isso vai determinar se nós vamos ser vitoriosos ou derrotados. Então eu quero reafirmar que nós estamos num momento crucial. Nós tivemos um ato essa semana contra a criminalização dos movimentos sociais, onde foi expresso, por conta de toda a ofensiva da mídia e do governo sobre a morte de Santiago, que já expressa uma dificuldade do movimento voltar a ganhar corpo. Não digo que a situação está fechada, não digo que é impossível que milhões voltem às ruas, mas digo que isso vai depender fundamentalmente se a gente consegue ganhar essas batalhas políticas. As batalhas políticas que nós precisamos organizar o movimento de forma democrática, de que nós precisamos unificar o movimento em torno de ações que ajudem a massificar as lutas e que nós consigamos adotar as palavras de ordem e programa correto. Se isso não acontecer, talvez o governo possa ser vitorioso e que os atos não voltem a se massificar e que nós tenhamos o junho aqui, não das lutas, mas o junho da FIFA, da CBF, do governo Dilma e do imperialismo mundial. Então está em jogo o desenvolvimento das lutas no Brasil o desenvolvimento do início do pequeno passo para o processo revolucionário brasileiro. Muito obrigado. Primeiro, o fato da gente condenar os métodos e as táticas do Black Bloc não quer dizer, sob hipótese alguma, que sejamos pacifistas. Não quer dizer que nós achamos que a Revolução Brasileira, a Revolução Socialista, é uma revolução que não será necessário o emprego da violência revolucionária. Na verdade, toda a nossa estratégia revolucionária é preparar a classe trabalhadora para esse levante violento, armado, contra o Estado burguês. O problema é que nós estamos falando do momento atual e sobre uma tática que os Black Blocs adotam do enfrentamento permanente com a polícia, sendo que não há correlação de forças, nem há uma disposição das massas trabalhadoras para tal. Isso é importante porque há um setor do movimento de massas, que é o PSOL, que eles adotam uma postura política interessante. Vejam vocês, lá no início, em junho, eles nos condenaram pela polêmica que nós travamos com o Black Bloc. Nos condenaram. Inclusive, seus figuras públicas, seus parlamentares, nos questionavam porque nós estávamos levando as bandeiras. Porque eles capturavam o sentimento apartidário, antipolítico, e de que não levar bandeiras era um bem no movimento. Beleza, nós bancamos as bandeiras, fomos vitoriosos e acabou. E aí eles não criticavam os Black Blocs. Eles achavam o Black Bloc um fenômeno político novo e que o movimento de esquerda deveria assimilar o Black Bloc. Só que eles não repararam que os Black Blocs é que estavam assimilando eles. Porque agora, quando dá toda a tragédia da morte de Santiago, onde a imprensa e o governo tentam fazer uma campanha para colar o PSOL neles, o PSOL vai para o outro lado da política. Então, se antes capturavam o Black Bloc, agora capturam ao pacifismo promulgado pela imprensa e por todos os outros setores. Nós não somos isso. Hein? Nós não achamos que a mobilização tem que ser pacífica por ser pacífica. Hein? Nós achamos que a mobilização é pacífica, porque hoje a correlação de forças impõe que ela seja assim. E nós não queremos desenvolver uma luta pacífica, nós queremos que a classe trabalhadora tenha ódio da classe dominante, ódio. Que as pessoas saibam que os responsáveis pelo atual estado de coisas
E os responsáveis que continuam dominando a sociedade, que é a burguesia, merecem destinos duros. Nós queremos desenvolver esse sentimento na classe trabalhadora. Queremos que a classe trabalhadora erga a sua cabeça. Então, o PSOL, que antes nos condenava pela crítica ao Black Bloc, hoje condena os Black Blocs pela crítica ao pacifismo. Pela crítica não, pela adoção da tática pacifista. Então está aí a CPI de vandalismo, né? Que eles agora assinam e eles usam um argumento primeiramente parlamentar, jurídico, de que se não assinar a CPI, não tem como o Freixo interferir nos rumos da CPI. Mas, gente, espera lá. Aqui nós estamos travando uma luta política na sociedade carioca e na sociedade brasileira. A política de revolucionário perante a CPI de vandalismo é condenar, não disputar seus rumos, entende? É fazer uma campanha política, unificar o movimento para derrotar a CPI. E aqui vamos fazer uma diferenciação, gente. Nós não somos favoráveis a que prendam os chamados vândalos. Não somos. Não somos. Assim como a responsabilidade pela morte de Santiago é, em última instância, do governo e do Estado português. Por exemplo, quando o policial ataca uma manifestação, nós condenamos a ação desse policial. Mas nós queremos ganhar esse policial. Nós achamos que, em última instância, o responsável pela repressão não é o Estado, o governo. Entende? Agora, nós temos uma tática para os momentos de acionamento de luta contra a polícia. É a autodefesa. Nós precisamos implementar a autodefesa. Agora, qual é o problema? Por que a autodefesa não é implementada de massa no Rio de Janeiro? Porque o movimento tem discordância. Discutiu isso na Assembleia dos Professores. Agora, há uma organização política e há uma consciência média da necessidade, de fato, de pessoas se mobilizarem? Não. Então nós queremos organizar um movimento, nós queremos passeatas que os trabalhadores se autodefendam. E nós estamos disputando politicamente as pessoas para fazerem isso. Agora, aqui não há herói, entende? E nem vai ser a vontade e a mais devota abnegação pela revolução que vai fazer as coisas funcionarem. E qual é o medo aqui? Uma parcela dos black blocs e desses anarquistas vão se frustrar e vão ficar contra os trabalhadores, vão ficar contra as massas, vão ganhar raiva das massas. Porque na cabeça deles basta ter vontade. Eles estão com vontade de lutar, estão dizendo, estão quebrando as catracas, estão indo para as ruas, estão enfrentando a polícia. E eles, na cabeça deles, os trabalhadores estão abandonando eles. E uma parcela, escutem vocês, vai questionar as massas, vão ficar com raiva dos trabalhadores e vão para a direita. Por último, a questão do partido. Essa crítica. O partido, o problema do partido, das organizações políticas. É importante a gente perceber que isso tem um fundamento histórico forte, entende? Assim como o crescimento dos black blocs e as características da luta atual. O fundamento histórico, gente, é o seguinte: ao longo de todo o século XX, desde o final da Segunda Guerra Mundial até hoje, o stalinismo traiu todas as revoluções operárias que ocorreram. Todas. A burocracia stalinista traiu as revoluções. No final da história, no fim do século XX, foi a burocracia stalinista que restaurou o capitalismo no leste europeu. Aqui no Brasil, foi a esperança do PT que colocou o Lula na presidência. As massas trabalhadoras acreditaram no PT. E o PT provou que a tática do reformismo e da disputa parlamentar para transformar rumo ao socialismo não funciona. Isso se transformou no partido da ordem. Por que será que a atual geração de jovens tem descrença nos partidos e nas organizações de esquerda? Com tamanha tradição da burocracia, do PT, das antigas organizações operárias. Agora, qual é o problema? Nós temos uma tarefa política. Porque quem está feliz com essa situação das massas trabalhadoras não acreditar nas organizações políticas, no partido revolucionário, não querer construir essas ferramentas, é a burguesia. Então a burguesia, como disse aqui o Luiz, a burguesia patrocina o antipartidarismo. Patrocina. E quer desenvolvê-lo à última instância. Por último, os companheiros de Compete falaram uma coisa que eu acho muito importante. No movimento operário não tem movimento anarquista consolidado
mas parece que emana um pouco da luta concreta dos operários um sentimento anarquista, uma prática anarquista e tal. Eu vou me arriscar para uma resposta do porquê isso. Como o Henrique falou, o anarquismo ele se coloca no campo do socialismo utópico, né? E eu acho que quando nós temos amplas massas trabalhadoras, que antes estavam numa inércia política, onde a direção burocratizada controlava tudo, os trabalhadores não têm uma educação política, não participam da vida do sindicato, não fazem luta, não tiraram conclusões mínimas, iniciais sobre a luta política. O mais natural é que quando esses trabalhadores vão para a rua, eles adotem posições anarquistas. Por quê? Porque é o mais elementar, entende? Se parece um pouco com cartismo, entende? Eu estou sendo explorado por essa máquina está deixando emprego, eu quero lutar. Qual foi a primeira reação do movimento operário? Quebrar as máquinas. Quebrar as máquinas. Entende? Então, estava usado lá no canteiro de obra, sendo explorado com muita raiva, o sindicato é a bosta. Qual a primeira reação? Vamos tacar fogo nisso, vamos se revoltar. É a primeira reação, é natural. Agora, é diferente. A ação Ancompest é completamente diferente do que das ações que o Black Bloc patrocinar no Rio de Janeiro. Lá foi um levante operário de massas contra uma direção política. E era balizado, o sentimento dos operários eram aqueles, tanto é que foi apoiado. Entende? Não foi um grupo de operários que se reuniram antes, que pensaram em fazer aquilo, que chegaram lá no canteiro, mascarados, e não quiseram discutir com ninguém, e foram lá, viraram o caminho e tacaram fogo. Não foi isso. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, lá na Batalha da Leste, não sei se vocês lembram, em junho, as massas tomaram a Leste. E foi apoiado pela população. Por quê? Porque aquilo era o símbolo da corrupção, da nojeira, do poder da burguesia, do aumento das passagens, da charlatanice que é a Copa do Mundo. E as massas tomaram a Leste, foi todo mundo. O policial se retirou do ato, tacou a pistola fora, viraram o carro. Aquilo foi uma explosão popular. Entende? Aquilo é completamente diferente das ações isoladas, vanguardistas, descoladas no movimento de massa. Aquilo é um movimento de explosão, tanto é que nós defendemos. Eu fui no Wagner Moura e defendi do Wagner Moura. Falei, isso é uma revolta popular. E é justo que quando o povo se revolte, haja excesso, gente. Vocês querem que o povo se revolte, vocês fazem merda o ano todo. Quando o povo se revolte, vocês querem flores. Entende? Então são processos diferentes. Agora qual o problema? Essa revolta e esse estouro espontâneo que os anarquistas querem patrocinar, desenvolver e ampliar, não é suficiente. Não é suficiente. O movimento operário, o movimento socialista tem 200 anos de história, de experiências, que o Henrique pode entrar nelas mais concretamente. Nós precisamos parar de fazer política com o fígado, com simplesmente a vontade e usar mais o cérebro. Eu acho que amplas camadas dos trabalhadores brasileiros, da juventude, estão despertando para a luta política. Despertando. E é normal que eles adotem a posição dos black blocs agora. Por quê? Porque é o sentimento de querer mudar. É a performance. Entende? É o seu indivíduo querendo fazer a diferença. Mas é preciso que a gente discuta pacientemente os clubes do movimento. Entende? E não negar a história do século XX. Há um setor que diz que o socialismo morreu, que as organizações proletárias foram para a lata do lixo, que o partido revolucionário não é mais necessário. Eles dizem isso em base à experiência do século XX. Nós precisamos aprender com os erros do século XX. A contra-revolução stalinista, a degeneração da Rússia soviética, a restauração capitalista tem que ser lições. Mas não podemos negar as experiências positivas. Sem a existência do Partido Bolchevique, uma organização revolucionária de trabalhadores, jovens, seria praticamente impossível a tomada do poder na Rússia. Sem a internacionalização da revolução, sem o programa marxista claro, é disso que nós estamos falando. Então, eu estou falando aqui especialmente para a geração mais jovem. Nós temos um desafio de dimensões históricas. Por exemplo, há um grande movimento de juventude na Espanha, vou fechar com isso. O Democracia Real Já. Características essas que nós conhecemos, antipartida, antipolítica, democracia real, no fim ficar no reformismo. Traços anarquistas,
Vocês acreditam que esse setor foi contra a mobilização dos operários na Espanha? Foi contra a mobilização dos mineiros de Astúrias? Tem um programa reformista, tão um beco sem saída do ponto de vista programático. E no momento onde o reformismo na Europa, do ponto de vista objetivo, o seu programa vem se destruindo, vem se esfacelando no ar. O capitalismo europeu, que era o grande espelho do capitalismo mais humano, vem se destruindo e as organizações de juventude estão perdidas, entende? Não encontram uma referência na classe trabalhadora, que é importante que a juventude daqui retome. Os Black Blocs aqui foram contra a unificação na greve do dia 11 de julho. Eles acham que o sindicato é pneu, não tem que ter sindicato. Eles não são a favor de revolucionar o sindicato no Brasil, de tirar os sindicatos da mão da burocracia e botar o sindicato na mão dos trabalhadores. Esse é o debate estratégico. Cabe especialmente aqui à juventude, ganhar esse debate na juventude. Trazer a juventude para junto com a classe trabalhadora. Trazer a juventude para o programa marxista. Entende? Fazer com que esses milhões que despertaram para a luta política caminhem no rumo mais correto. A realidade é mais linda que qualquer teoria, mas a história nos ensinou. Não vamos cair nos erros do século XVIII, do século XIX, desculpa, das revoluções fracassadas, nem vamos cair no erro do stalinismo. É esse balanço histórico que tem que ser dado. Por último, eles fazem um monstro em cima do partido. O partido nada mais é do que uma organização, uma cristalização das experiências do movimento operário. Não é nada mais que isso. São os ensinamentos e as tradições, as experiências de milhões e milhões de lutadores, de muito sangue derramado na luta dos trabalhadores, que se cristaliza no partido. Para a gente não ter que reinventar a roda todo dia. Entende? A história ensina, e nós precisamos aprender com elas também. E o partido, eles dizem que é um partido monolítico, é um partido fechado, é um partido obtuso, fora de moda. Claro que nós somos fora de moda. Claro. Vocês queriam que a Revolução Socialista, a ditadura do proletariado estivesse na moda? Entende? Nós não somos um partido fechado, nós somos um partido disciplinado, porque a realidade nos exige que seja assim. Porque ninguém aqui está de brincadeira. Ninguém está de brincadeira. Nós estamos dedicando uma parte da nossa vida para desenvolver a luta que não começou agora e que só vai se encerrar quando a gente conseguir fazer a Revolução Socialista Mundial. Então fazer um chamado a esses companheiros, até aí, fazer um chamado a todas as juventudes, mas a todos os companheiros que estão dedicando uma parcela da sua vida e acham que vão mudar o mundo quebrando algumas vidraças, implementando esse tipo de método de ação isolada. Vamos refletir, entende? Vamos tirar as conclusões políticas sobre o momento atual que nós estamos vivendo. Porque, repito, disso, das conclusões políticas que a gente tirar, do acerto político que a gente tiver, sabe? Se nós tivermos o programa acertado, os métodos corretos, a palavra de ordem mais justa, disso depende o destino da Revolução Brasileira. É isso, obrigado. Primeiro, agradecer a presença de vocês aí, agradecer a paciência, certo? Recomendar que comprem um livro. Agradecer também o convite. Eu gosto muito aqui do salão nobre aqui do edifício. Eu fico olhando esse monte de dragão aí, eu fico me sentindo Game of Thrones. Umas espadas, aí, trono de ferro. É legal. Bom, o que eu queria primeiro pegar pelo mais fácil, o problema do anarquismo, questão histórica e tal. Revolução Russa, em primeiro lugar, não daria tempo de desenvolver o tema aqui, agora está todo mundo olhando pro teto. Tudo é o mesmo dragão, não dá não. Sim, anarquismo na Rússia. Primeiro, tem muita mitologia em torno disso. O livro desfaz alguns, eu recomendo vocês. A gente teve a preocupação de fazer uma nota histórica, porque, em primeiro lugar, Lenin nunca mandou matar anarquista, isso não é verdade. Os anarquistas nunca foram uma força como força ideológica, eles não foram uma força importante na Rússia, precisa que se diga a verdade histórica, não foram, certo? O movimento anarquista ficou profundamente dividido na Rússia
com o simples lançamento de um livro que chamava O Estado e a Revolução, que gerou uma crise enorme no movimento anarquista, porque é o livro onde Lenin expõe a concepção de transição, de destruição do Estado burguês e a concepção de transição de um Estado, de uma sociedade capitalista. E isso causou uma crise enorme. Houve uma leva muito poderosíssima de anarquistas que romperam com o movimento anarquista, ainda antes da Revolução, ingressaram no Partido Bolchevique. E mesmo depois da Revolução, os anarquistas mais sinceros, mais revolucionários, foram muito fiéis ao poder soviético, trabalharam honestamente nos soviets, militaram honestamente nos soviets. Alguns nunca deixaram de ser anarquistas, mas tiveram uma relação honesta com os soviets. Esses anarquistas estão sofrendo um tipo de repressão. O anarquismo permaneceu como uma força viva durante muitos anos. O stalinismo depois acabou com tudo isso, né? Quando Kropotkin morreu em 1921, houve foi o enterro dele em Moscou com mais de 10 mil pessoas. Não houve nenhum tipo de repressão, nada do anarquismo. Os bolcheviques fizeram discursos no enterro. Os bolcheviques nunca. Mais do que isso, Trotsky e Lenin chegaram a discutir, a gente cita isso no livro, na abertura. Trotsky e Lenin chegaram a discutir durante um certo tempo a hipótese de entregar territórios da União Soviética para os anarquistas, para que eles estabelecessem, com o consentimento da população, uma experiência de dissolução do Estado. Infelizmente, a guerra civil e a fome não permitiu que isso fosse feito. O interesse dos bolcheviques era esgotar todas as experiências da classe trabalhadora com as distintas correntes políticas. Isso valia também para o anarquismo. Por isso, o anarquismo nunca foi exatamente forte. O anarquismo interviu em dois movimentos. Um foi na rebelião de Kronstadt, em 1921, e em uma revolta camponesa na Ucrânia, que não era exatamente contra os bolcheviques. Tanto a revolta camponesa na Ucrânia, quanto o levante de Kronstadt, da fortaleza, que chamava Kronstadt, em 1921, na verdade foi uma revolta contra uma política que era uma política que vinha sendo levada pelo Partido Bolchevique naquele momento, não tinha outra opção, que era a política dos confiscos. Estava em meio a uma guerra civil e era chamada política de comunismo de guerra. Portanto, a cidade requeria do campo e ia buscar no campo todos os produtos necessários para a sobrevivência da população urbana. Isso irritava muito uma parte da população camponesa. E essa população camponesa encontrou nos anarquistas uma expressão do seu desejo de independência do Estado, de não intervenção estatal, etc. Foi uma luta muito concreta, não foi uma rebelião anarquista. Isso não é verdade. Nem a Ucrânia, nem o famoso Makhno, dirigente das guerrilhas camponesas lá, nem a revolta dos marinheiros do Kronstadt. Foi uma revolta contra uma política. O Partido Bolchevique depois mudou essa política. Foi uma política imposta pela fome nas cidades, não era desejo. Depois o Partido Bolchevique, quando veio que essa política chegou no limite, muda isso. Então houve nenhuma, nenhuma tentativa especial de repressão, nem nada disso. Isso é tudo uma mitologia. Há uma tentativa, na minha opinião, de alguns anarquistas de engrandecerem a importância do anarquismo que não houve na Revolução Russa, pelo menos não como eles dizem, certo? Não há uma luta entre estatismo e bolchevismo. Bom, dito isso, a relação do marxismo com o anarquismo é a relação com qualquer outra corrente do movimento operário. Marchamos separados e golpeamos juntos. Quando é possível golpear juntos, às vezes nem isso é possível. Mas marchamos separados. Portanto, onde há acordo, estabelecemos acordo, fazemos ações comuns, mas marchamos separados. Não dissolvemos as nossas bandeiras e as nossas palavras. Temos o nosso próprio programa. Agora, por que assim? Então, o anarquismo não é exatamente um aliado. Pode ser ou pode não ser, depende da luta. Cada caso é um caso. Cada caso nós avaliamos quem são os aliados, quem são os adversários. Mas por que tem que ter todo cuidado? Porque o anarquismo ele não é só um problema depois da tomada do poder, não é só isso. Depois da tomada do poder se coloca um problema histórico geral, a relação com o Estado proletário, etc. Esse é um problema para depois. O problema do anarquismo é um problema hoje. Por quê? 3 motivos fundamentalmente. Isso é o que eu quero dizer para vocês. 1. O problema da luta política. O anarquismo nega a luta política. O que é luta política? Luta política é a luta pelos rumos da sociedade.
significa o seguinte: para onde vai a sociedade? Não é mais salário, não é essa a luta. Mais salário é uma luta econômica. Não é mais saúde. Mais saúde, no fundo. Saúde é uma política de Estado também, evidentemente. Mas quando se pede mais saúde, está pedindo fundamentalmente mais dinheiro, mais financiamento. Luta política é a luta pelos rumos da sociedade. Para onde vai o Brasil? Quais são os rumos do seu desenvolvimento? Qual a política mais geral? Para onde vai o país? Quem deve governar? Com que política deve governar? Qual deve ser a política externa? Qual deve ser a política interna? Qual deve ser a política de desenvolvimento econômico? Isso é a luta política, isso são os rumos da sociedade. Para onde vai o país? Essa luta é negada pelo anarquismo. O anarquismo canta: povo unido não necessita de partido. Bom, e quem vai unir o povo? Vai unir o povo. Esse é o problema. E vai unir o povo para quê? É necessário um partido político para se numa manifestação? Não. Você marca o evento no Facebook e vai. Qualquer uma que marcar. A organização política é necessária para vencer. Esse é o problema. Esse é o segredo. E o anarquismo não quer vencer, porque ele não sabe o que ele quer. O anarquismo é munido de um saudável sentimento destrutivo em relação à sociedade burguesa. Isso é um elemento saudável do anarquismo. É saudável isso, não é que se combate não. Mas o anarquismo diz: a destruição é criação. Tá bem, é toda uma maneira poética de dizer a coisa, mas não há projeto de sociedade. O projeto é a destruição da atual sociedade. Não há um projeto sólido. Bom, a classe operária, nós, marxistas, dizemos o seguinte: nós queremos que o povo faça uma revolução também. O problema é o seguinte: nós queremos que a classe trabalhadora dirija o povo. Porque a experiência histórica demonstrou que o povo, esse ente abstrato, ele só se move verdadeiramente por um objetivo determinado, não uma revolta espontânea qualquer. Ele só se move por um objetivo determinado quando encontra alguém que o lidere. E nós não estamos falando de pessoas, estamos falando de uma classe. O povo em geral lutou e derrubou a ditadura no Brasil, mas o povo em geral fez isso quando? Depois que a classe operária do ABC saiu em luta contra essa ditadura. Aí o povo, esse ente abstrato, viu a possibilidade de derrubada da ditadura e seguiu a classe operária. É quando os operários, embrutecidos pelo trabalho, pela exploração, saem às ruas e mostram a força da sua mobilização, o decisivo que é a sua localização no processo produtivo. Nesses casos, o povo em geral se move e pode encontrar na classe trabalhadora um líder. Na classe trabalhadora em geral, não um líder, não uma pessoa. Nós queremos que a classe trabalhadora seja a vanguarda da sociedade. Por quê? Porque a classe trabalhadora está localizada no coração do processo produtivo capitalista. Ela é capaz de parar essa sociedade e de construir uma nova, porque ela não depende da propriedade privada, ela não possui meio de produção própria, ela não depende de nada disso. Bom, então, isso é uma coisa. A negação da luta política, isso é uma derrota para hoje. Não queremos definir os rumos da sociedade brasileira. Junho foi para isso, não foi para quebrar banco. Junho foi para dizer para onde vai essa sociedade. Evidentemente não havia uma organização política e mesmo a classe trabalhadora não saiu de forma organizada, por isso todo mundo saiu para a rua, ninguém sabia exatamente para onde ia. Sabia quais eram as mobilizações, quais eram as palavras de ordem, as tarefas, etc. Então. Mas a classe trabalhadora não se colocou de maneira organizada em luta. Por isso o horizonte não se vislumbrou. Esse horizonte só pode se vislumbrar se a luta política for travada. A negação da luta política pelo anarquismo, portanto, é a decretação da derrota do movimento de antemão, não depois da tomada do poder. Depois, outro problema é para antes, o problema da correlação de forças. Os companheiros do Compete falaram aqui, vocês viram. Os companheiros do Compete vão fazer uma greve, eu acho que tem esse microfone muito bom, vamos tentar o outro. Mas os companheiros dá para estudar? Não, tá. Mais ou menos? Assim dá? Vamos ver. Vou botar mais longe. Tá bom aí? Os companheiros do Compete falaram aqui. Os companheiros do Compete, para organizar uma greve, você tem que pensar 20 vezes. Eles têm que analisar muito bem a correlação de forças. Eles têm que fazer uma pesquisa subterrânea, no vestiário, nos alojamentos,
baixinho o que acha, como está o salário, como é, o que você está disposto a fazer, até onde você está disposto a ir. É todo um trabalho, são meses e meses e meses de preparação, sentindo a consciência das pessoas, preparando, sentindo o pulso, vendo a correlação de forças, para então poder tomar uma iniciativa. Porque senão a repressão é brutal e eles têm muito a perder, muito. Então a ignorância da correlação de forças é a derrota. Se os companheiros do Converge ignorassem a correlação de forças, ignorassem o que os seus colegas pensam, por mais heróicos que fossem individualmente, um ou outro camarada, os camaradas que vieram aqui são de muita coragem, mas se ignorassem o sentimento dos outros, o sentimento dos operários mais atrasados, dos mais embrutecidos, dos mais alienados, se ignorassem esse sentimento, seriam derrotados em qualquer movimentação. O marxismo leva em consideração o sentimento e a consciência de toda a classe trabalhadora, dos mais atrasados aos mais instruídos, aos mais conscientes, toda essa correlação de força. Por quê? Porque isso determina a correlação de força na sociedade. Porque isso determina o apoio passivo que vai ter o movimento, o apoio ativo que vai ter, até onde se vai, etc. Bom, a ignorância, o desprezo pela correlação de força é uma característica do anarquismo que leva o movimento à derrota hoje, não amanhã. E a terceira, e com isso concluo, eu queria que vocês fossem para casa pensando no seguinte, ou para quem vai tomar cerveja depois aqui, conversassem sobre o seguinte, ou pensassem enquanto os outros estão conversando, não sei, eu vejo que vocês acharem melhor. Pensem no seguinte, por que é necessário uma organização? Eu falei para vocês, não é preciso uma organização para ir numa manifestação, é preciso para vencer. Mas quero detalhar um pouco mais essa ideia. O problema é o seguinte, nós somos um partido de classe, nós somos um partido da classe trabalhadora, não somos um partido de qualquer classe. Nem todos os militantes do PSTU são operários, ou mesmo são trabalhadores. Temos muitos jovens, temos donos de casa, nós somos um partido bastante heterogêneo. Mas o nosso programa e a nossa forma organizativa está adaptada para servir a classe trabalhadora, para servir a classe trabalhadora como um instrumento de luta. E por que é importante a organização? Porque um intelectual, ou um membro de uma classe instruída, ele tem muitas possibilidades individuais na sociedade portuguesa, muitas. Ele pode ter sucesso individual, ele pode fazer uma boa carreira universitária, ele pode ter uma boa carreira acadêmica, tem muitas possibilidades, certo? Os filhos da pequena burguesia, as classes médias, etc, distintas possibilidades. Bom, o operário não tem essas possibilidades. Não que não tenha talento, não tenha capacidade. Mas a classe trabalhadora necessita do caráter coletivo para lutar. Ela só conhece a possibilidade de vitória com a organização e com a disciplina. Um operário sozinho não vence o burguês. Um operário sozinho não faz greve. Um operário sozinho não para, nem coloca em andamento a produção. A classe operária é uma classe coletiva por excelência. A pequena burguesia é uma classe é um somatório de indivíduos. O pequeno burguês é um dono de um meio de produção próprio que tem a sua própria empresa, pequena empresa. Ele é um indivíduo. Os operários também são indivíduos, mas ele funciona como um indivíduo, o pequeno burguês. O intelectual escreve o seu livro, ele assina, ele pensa, ele elabora, ele funciona individualmente. Bom, com os operários esse sistema não funciona. Para o bem ou para o mal, o fato é que não funciona. Um operário sozinho não vence o patrão. A classe trabalhadora, o capitalismo, ao colocar no centro do processo produtivo a classe trabalhadora, deu para essa classe trabalhadora um enorme poder, que é o poder de parar ou mover a produção. Mas ao mesmo tempo a classe trabalhadora é uma classe extremamente explorada, oprimida e embrutecida, alienada pelo trabalho alienado, pela opressão capitalista. Portanto, ela necessita da organização. Um operário, quando se disciplina a uma organização, ele adquire poderes que individualmente jamais teria.
O operário, quando dá o braço para o outro operário no piquete, ele adquire um poder que sozinho ele jamais teria. O operário ele fica mais poderoso quando se disciplina. Ele tem mais possibilidades quando se organiza. Quando ele não se organiza, ele tem menos possibilidades. O PSTU é um partido muito criticado, Júlio falou isso, pela sua organização, pela sua disciplina. A organização e a disciplina do PSTU não é uma invenção do PSTU. Nós trouxemos isso da classe trabalhadora. É uma forma de luta da classe trabalhadora. A classe trabalhadora precisa dos piquetes organizados para garantir uma paralisação. A classe trabalhadora precisa resistir com violência à atitude individual de alguns operários que querem furar a greve. E ela resiste de maneira coletiva. Então, a nossa organização nada mais é do que a transposição para um nível superior, mais consciente, mais estratégico, mais histórico, de uma coisa que é natural da própria classe trabalhadora, que é a organização e a disciplina para lutar. Então eu queria que vocês saíssem daqui pensando nisso. Se é necessária essa organização, ou se a mera participação na luta vale a pena. Participar tem o seu valor também, mas sobretudo o que nós queremos é vencer. Se vocês chegarem à conclusão de que é necessária a organização, a disciplina, se vocês acharem que vale a pena sujeitar o tempo de vocês em um projeto de vida para a construção de uma tal organização que seja capaz de aglutinar os melhores estratos da classe trabalhadora, os mais combativos, da juventude, das donas de casa, da intelectualidade, se vocês acharem que é preciso construir uma tal organização que possa cumprir esse papel, ingressem no PSTU. Obrigado.